Fala, turminha do oitavo ano, tudo bem? Como é que vocês estão? Beleza? Deu para dar uma descansada aí, uma curtida nessa semaninha que nós tivemos aí, né? Completando as férias. Agora vamos voltar aí até o final do ano, hein? Encerrar esse ano bem atípico que nós estamos tendo, né, turma? Mas logo, logo passa, né? A gente já está tendo umas notícias boas aí. Parece que a vacina, em alguns lugares, né? Algumas vacinas em teste já estão na fase final. Quem sabe aí até o começo do ano que vem já não tem essa vacina aí, né? Seria a vacina mais rápida da história da humanidade, hein? A mais rápida até hoje registrada. Para quem não sabe, uma curiosidade, foi a da cachumba. Demorou 4 anos para ser feita. Essa estão estimulando aí em 1 ano e meio. Seria um recorde, né? Viva a tecnologia. E viva a ciência também. Turma, antes disso, eu preciso dar um recado, né? A aula de hoje é uma aula bem tranquila. Vou fazer a correção da prova de vocês. Mas eu preciso dar um recado muito importante, tá? Algo que, assim, me surpreendeu e me chateou por se tratar de oitavo ano, tá? É o seguinte, no final do bimestre passado, como a gente tem feito, né? Vocês têm que entregar os cadernos de vocês, as provas, né? Pra gente corrigir. E me deixou muito chateado, pessoal, a falta de organização de vocês, cara. Assim, é difícil, né, de falar porque vocês estão no oitavo ano, né? Mas, gente, foi assim, lamentável. E vocês não têm ideia de como que essa falta de organização atrapalha nós. Atrapalha a coordenação, atrapalha os professores, porque além da gente ter que corrigir, a gente tem que organizar as coisas de vocês. Então é um trabalho dobrado, é um trabalho que a gente não tem que fazer. Só que se a gente não faz, complica toda a coordenação. Então, a gente está fazendo um trabalho que é de vocês, cara. E assim, isso irrita muito, sabe? As pessoas ficam muito chateadas com isso. Então, olha só, turma. Se atentem a isso nesse terceiro bimestre, tá bom? Vocês vão entregar o caderno e é só o caderno do terceiro bimestre. Tem aluno que entregou do primeiro e do segundo. Não, tá errado. Já foi corrigido, já passou o primeiro e o segundo bimestre. Vocês vão entregar o caderno do terceiro bimestre agora. Ok? Entrega o caderno do terceiro bimestre com capa, bonitinho, conteúdo ali, a capa coloca o nome da disciplina, pode pôr a cor, fazer o desenho da disciplina também, mas entrega apenas o caderno do terceiro bimestre, organizado, ok? Dentro do plástico, bonitinho, é assim que tem que ser feito. Pode até colocar a prova da disciplina junto, não tem problema, tá? Mas organize-se a isso, pessoal, tá bom? Ok? Esse recado eu quero dar para vocês, que é muito importante, certo? Então se atentem e ao prazo, claro, né? Tem a data de entrega para ser entregue naquela data, pessoal, porque o professor vai naquele dia retirar ou no dia seguinte tirar as coisas, então tem que se atentar a isso também, beleza? Eu espero assim uma melhora, porque eu até entendo um sexto ano, um sétimo ano ter esses probleminhas, mas oitavo ano, turma, não dá, né? Ok? Recado dado, vamos lá para a correção da nossa provinha aqui, tá? Bom, a prova de vocês foi uma prova tranquila, né, pessoal? A maioria foi muito bem. Começava com um texto aqui de interpretação. Vamos lá, então. Índia inaugura primeiro hospital para elefantes. Um hospital para cuidar de elefantes foi inaugurado na cidade de Mathura, no norte da Índia, né, ou Mathura, que seja, em novembro. O local oferece mais de 1.000 metros quadrados, o equivalente a uma quadra de futsal, adaptados para receber os animais machucados, adoentados ou idosos. A iniciativa é uma parceria entre a organização não governamental, a ONG, né, World SOS, e o Departamento Florestal do Governo do Estado Uttar Pradesh, né, que é assim que se fala, né, Uttar Pradesh, perdão. Então aí, uma ação da ONG, né, mais uma vez, a gente tem ONGs, para quem não sabe, são essas organizações, né, não governamentais, não, independentes dos governos, que agem, a maioria delas, de muita boa fé, né, ajudando, enfim, meio ambiente, animais, a gente tem uma riqueza de ONGs muito grande, assim. Infelizmente, algumas delas são muito criticadas, às vezes sem embasamento nenhum, mas a gente tem que lutar por muitas que são famosas, conhecidas e fazem bons trabalhos, ok? As instalações contam com raio-x digital sem fio, que permite levar o aparelho até o animal, aparelhos de laser, área de hidroterapia, tratamento na água, equipamentos que realizam ultrassonografia, métodos para tranquilizar os elefantes e áreas de quarentena, onde os animais com doenças contagiosas podem ficar até sararem. Olha só, então bem tecnológico o lugar aí, hein? O local atrai turistas que podem acompanhar os exames e filmar os elefantes.
O empreendimento também pretende oferecer cursos sobre cuidados com os animais, para reunir interessados no tema. O hospital foi construído próximo a um centro de conservação e cuidados com elefantes, mantido pela ONG, que abriga cerca de 20 animais resgatados de capturas ilegais e de circos onde eram maltratados. Os elefantes são vistos como símbolo cultural e religioso da Índia, assim como a vaca também. Sendo que cerca de 60% desses animais na Ásia são desse país. Eles são destaques em procissões e festivais, além de serem exibidos como atrações em pontos turísticos. Entretanto, muitos elefantes são maltratados por seus cuidadores, segundo ativistas de direitos dos animais. De acordo com o governo do país, a quantidade de elefantes indianos diminuiu de 31 mil em 2012 para 27 mil em 2017, o que pode ter sido causado por esses maus tratos, tá bom? Então aí um exemplo, né, de algumas coisas, de cuidados, né, com os animais que precisa-se muito no nosso país, tá, pessoal? Para quem não sabe, o nosso país sofre muito com a questão do contrabando de animais. Em relação a tráfico, no Brasil, o contrabando de animais é o terceiro maior, tá, do país, atrás apenas de drogas e armas. Então, para aí vocês terem uma ideia, né? E também o contrabando de animais é o terceiro maior do mundo, tá? Atrás desses dois também. Então, no Brasil, a gente tem um grave problema quanto a isso. Quem dera a gente tivesse uma luta tão eficaz assim, né? Mais organizações começam lutando contra isso. Enfim, fica a reflexão aí para vocês. Bom, aí vem a primeira pergunta. Qual é o principal objetivo do texto? Galerinha, o principal objetivo do texto é informar, né, sobre esse novo local, né, esse novo hospital inaugurado por elefantes, né, que a ONG organizou e tudo mais. Então esse era o principal objetivo, trazer essa informação, das novidades, os cuidados, enfim, que os elefantes terão agora nesse novo hospital aí. Aí, segunda, o que pode ter sido causado por esses maus tratos, interpretamos como uma hipótese, opinião ou afirmação. E aí, pessoal? Isso aqui alguns tiveram alguma dúvida, né? Mas olha só, quando ele fala assim, o que pode ser causado por esses maus tratos, ele não, em nenhum momento não faz uma afirmação, ele não está afirmando, tá? O que pode. Então, quando ele foi o que pode, tá bom? Ele causa uma hipótese, tá? Ele também está dando a sua opinião, porque a opinião talvez tenha relacionado com a afirmação. Então, aqui é uma hipótese que nós temos presente, tá? A hipótese que pode ser causado por maus tratos. C. Que mensagem a notícia acima tende a transmitir para as pessoas? Conscientização, né? Acho que a principal questão aí, conscientização, dos cuidados, a importância das ONGs, enfim, todos esses aspectos aí eu acho que seriam os principais termos, né? Que é possível a gente trabalhar para cuidar dos nossos animais e também do meio ambiente, né? Que é tão necessário também no Brasil, principalmente. Bom, aí seguindo, nesse bimestre aprendemos sobre a questão da intertextualidade, comente abaixo as características e importância. Fácil, hein, turma? Intertextualidade é aquela quando nós temos uma obra consagrada e nós fazemos quase que igual uma paródia, né? Lembra, a gente teve uma aula só sobre isso, tinha lá da Turma da Mônica fazendo intertextualidade, a gente tem muito isso na pintura, na música, enfim, em obras, intertextualidade é isso. E ela é importante para talvez causar uma nova percepção, né, da obra, além de manter viva, porque você fazendo uma intertextualidade de uma obra clássica, você mantém aquela obra consagrada viva, sacaram? Então você mantém ela ainda ali rodeando, né, a sua importância e tudo mais. Então por isso temos importância. Aqui, questão bíblica de vocês, tem um versículo de Gênesis, né, 4:12. Qual relação podemos estabelecer entre o versículo acima e algum princípio bíblico? A interpretação, essa aqui é bem aberta para vocês. Quando você cultivar a terra, essa não dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo, tá bom? Então aqui poderia relacionar talvez aí com caráter, com semear e colher também, né? Bem aberta aí, mas grande maioria, vocês são bem craques já em fazer a relação do versículo. 4. Defina com suas palavras o que seria uma paródia. Se possível, exemplifique sua resposta com uma estrofe de algum texto que conheça. Paródia, pessoal, é quase igual à intertextualidade, tá? A questão é que paródia, a gente tem sempre o aspecto cômico, o humor, né? E também a crítica. A paródia, ela faz crítica a alguma coisa. Então, você pega lá uma charge, né? Uma história em quadrinhos, e ali tem uma paródia de alguma situação.
já conhecida, já famosa, algum trecho de alguma obra, de uma música, só que modificado para trazer uma crítica, né? Geralmente aspecto político, ou de humor, assim, né? Então, a gente tem esse tipo de coisa, né? A paródia está sempre relacionada a isso, ao humor e à crítica, né? Sempre atrela isso, com uma diversidade grande aí de tipo de paródia, sendo músicas, enfim, vídeos, filmes, o leque é muito abrangente, ok? Maior que o da intertextualidade. 5. Defina com suas palavras quais as principais características para a construção, olha, tem até um errinho aqui, já vou até corrigir, hein? Tá vendo como eu vou fazer a questão da prova? Construção de um conto. Fácil, né, pessoal? A gente viu sobre isso, né? Conto é narrativo, então tem que ter narrador, tem que ter personagem, não é um texto muito longo, tá? É mais curto que um romance, tem que seguir a estrutura narrativa, né? De introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho. É isso, estrutura, só para vocês falarem para mim, tá? Bem fácil. E aí, por último, foi quase um desafio para vocês isso aqui, uma questão do Enem, sobre um conto do Machado de Assis, só que essa é uma questão de interpretação. Então dá para vocês responderem tranquilamente. Alguns alunos aceitaram, tá? Bom, é um texto, é um trecho aí, né, de um conto, A Missa do Galo. Recomendo que vocês leiam, do Machado de Assis, que a gente falou sobre ele, né? E aí ele coloca a seguinte questão: no fragmento desse conto de Machado de Assis, ir ao teatro significa ir encontrar-se com o amante, tá? Então ele já afirma que ir ao teatro é o significado de ir encontrar-se com o amante, tá? Ele substituiu, em vez de ele falar ir encontrar-se com o amante, colocou ir ao teatro. O uso do eufemismo como estratégia argumentativa significa o quê? Quando ele fala eufemismo, pessoal, eufemismo é aquela figura de linguagem que a gente substitui um termo, né, mais pesado por um mais suave. Então, quando eu falo que alguém morreu, por exemplo, o fulano morreu. Eu falo assim, o fulano bateu as botas, ou então o fulano foi dessa para melhor, o fulano está com Jesus. Quando eu uso esse tipo de termo e não falo que ele morreu, chamamos isso de eufemismo, né? Porque é menos impactante, é mais suave, não é tão agressivo quanto morte, né? A morte é mais pesada, entenderam? Então chamamos isso de eufemismo. E aí, pessoal, sabendo disso, a alternativa já dá uma boa clareza do que ele quer, né? A alternativa ele fala assim: exagerar quanto ao desejo em ir ao teatro? Não, não é exagero. O eufemismo não causa exagero. Personificar a prontidão em ir ao teatro. Olha só, personificação é outra figura de linguagem também que não está presente aqui, tá? É diferente do eufemismo. Personificação ou prosopopeia é aquela figura de linguagem que a gente dá sentimento a seres vivos, né? Ou inimagináveis. Então, por exemplo, animais têm sentimentos humanos, objetos têm sentimentos humanos, né? Isso chamamos de personificação. Sentimentos que são exclusivos do ser humano em objetos ou seres que não possuem. Então, não é também. C. Esclarecer o valor denotativo de ir ao teatro. Então, aqui não tem a denotação, porque quando ele fala ir ao teatro, ele usa conotação através do eufemismo. Então, também não é a letra C. Conotação, sentido figurado, denotação, sentido real. D. Reforçar compromisso com o casamento. Se ele está cometendo um adultério, aonde que ele vai reforçar um compromisso aí com o casamento, né? Bem absurdo. Então só pode ser a letra E. Suavizar uma transgressão matrimonial. O próprio comecinho já descreve. Se o eufemismo tem a função de suavizar a mensagem, né, de amenizar o impacto, obviamente que a letra E é a resposta bem óbvia, bem clara. Suavizar o quê? O adultério, como ele mesmo falou aqui. Por isso que se aplica o eufemismo, tá? Bem fácil, bem tranquilo. Vocês aí já teriam contato com o exercício de Enem também. Tá bom, turma? Essa foi a nossa provinha, bem de boa, correção feita. Depois, na próxima aula, a gente começa, de fato, o terceiro bimestre com conteúdo novo. Se atentem aos recados dados aí no começo. É isso. Grande abraço para vocês, pessoal. Se cuidem. Falou e até mais.